Aqui, Levítico, capítulo 17, a vida de todo ser vivente está no sangue, e por isso não se deve comer o sangue. Vocês logo já sabem de que eu vou falar. Das testemunhas de Jeová. A testemunha de Jeová, eles não permitem a transfusão de sangue, porque eles estão baseados nesse Levítico, capítulo 17. Todos os animais que eram mortos, que eles iam comer, eles esgotavam o sangue, lançavam ali na terra, e eles não comiam o sangue, porque eles entendem que a vida está no sangue. Agora, você imagina uma pessoa que precisa de uma transfusão toda, ela não se torna uma outra pessoa porque ela recebeu sangue de outra pessoa, órgão de outra pessoa. Ela continua sendo a mesma pessoa. Mas o Supremo Tribunal Federal aceita, por causa dessa questão da liberdade religiosa, se uma testemunha de Jeová disser, olha, eu não quero uma transfusão de sangue, procurem fazer um outro método, ou então eu vou morrer, então eles aceitam. Né? Isso é uma conquista das testemunhas de Jeová, né, com relação a essa questão do sangue. Então, isso é bem interessante. Também mais uma lei aí do livro de Levítico. Que Deus, né? Deus, ele vai colocando ali através de Moisés para o povo. Muito bem. Levítico capítulo 18. Não se pode o incesto. Não pode. Então ele já começa falando, olha, se você casar com a sua tia, ela é sua tia. E não importa que seja, né, tia de primeiro grau, tia de segundo grau, é tia. Ah, mas ela não é irmã do meu pai. Ela não é irmã da minha mãe. Não importa, é sua tia. Você não pode ter relações com a sua mãe ou com seu pai. Não pode. Você não pode ter relações com a sua irmã. Ah, mas ela é meio irmã. Ela não é bem a minha irmã. Ela é filha do meu pai com outra mulher. Ou ela é filha da minha mãe com outro homem. Ela não é irmã legítima. O que diz? Não importa. Ela é sua irmã e você não pode ter relações com ela. Deus abomina tudo isso. Gente, vocês lembram lá em Gênesis, quando a gente estudou, que Abraão tinha sua esposa a Sarai? Era Abrão e Sarai era meio-irmã de Abraão. Ah, vocês não lembram? Peguem lá. Gênesis. A gente estudou o livro de Gênesis. E Abraão, quando ele chegou lá no Egito, ele falou o quê? Ah, não, essa daqui é minha irmã. E aí, quando ele chegou lá no meio também dos cananeus, ele falou, não, não, ela é minha irmã, com medo de ser morto. Abraão era meio medroso, era meio cagão, né? Ah, se eu falar que é minha mulher, pô, ela é tão bonita, os caras vão me matar e vão pegar a mulher para ele. Eu falo que é minha irmã, que aí eles brincam com ela, fica à vontade ali com ela, mas sempre Deus, o que ele fazia? Entrava lá e falava que ia matar os egípcios, que ia matar os cananeus, e que aquela mulher era do servo dele, e pronto. E aí era aquele estardalhaço, né? Vai lá dar uma olhada. Ué, lá com Abraão podia? Aí você vai falar assim, né? Os teólogos da Bíblia, eles vão falar assim, Cássio, isso aí é anacronismo. Você está querendo pegar uma coisa que é 400 anos atrás e comparar com a lei. Agora chegou a lei de Moisés, na época do Abraão não chegava. Não, mas eu estou perguntando se esse Deus ele tinha duas visões diferentes, duas opiniões. Está aí. Então, nesse capítulo 18, esse incesto ele é condenado. Não pode. Nenhum tipo de relação. E se homem se relacionar também com homem, era morto. E se o homem se relacionasse com o animal, também, tanto o homem quanto o animal tinha que ser morto. E quando eu digo é homem, homem e mulher. Né? Então essa zoofilia, ela é realmente condenada pelo livro de Levítico. Por Deus, né? A lei de Moisés. Então é isso. Muito bem. Capítulo 19 são leis a respeito das colheitas, das uvas, das plantações. Fala para não cortar o cabelo dos lados. A proibição de cortar o cabelo dos lados. Tinha que deixar crescer. Não podia parar a barba também.
Antes da live eu corri lá no banheiro, eu dei uma parada na barba. Já cometi um pecadão já. Não podia. Tá lá, você vai ler, tá lá. Levítico. Então, no capítulo 19, é essa narrativa. Olha só, eles também tinham um hábito de perceber que o povo israelita, principalmente as mulheres, tinham um interesse muito forte pela deusa, a Ácera. E elas iam para o templo dos cananeus e faziam o seu desenvolvimento lá. Então eles entendiam que isso era uma prostituição. Isso era uma vergonha. E quando uma da tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, fazia isso, porque como nessa tribo de Levi só o homem poderia ser sacerdote, as mulheres estavam sem função sacerdotal. Mas elas percebiam que os seus vizinhos ali, os seus parentes, os cananeus, fenícios, lá tinha sacerdotisas. Então elas iam fazer a iniciação delas lá. E quando um levita, um homem, tinha uma filha que fazia isso, ele tinha que banir aquela filha, tinha que matar aquela filha. Essa era a lei. Não entregue sua filha para ser prostituta em templos pagãos. E não evoque os espíritos. Você vai ver que lá no Deuteronômio, né, vocês viram que o Deuteronômio 18 tem essa proibição, e aqui no Levítico 19, a mesma proibição de falar com espíritos, falar com os que já desencarnaram. Imagine, né? Todo o treinamento que a gente está fazendo para interagir com o segundo anel, com os ascensionados, tudo isso é abominável. A gente olhar ali na Bíblia, a gente fala, não, isso é um absurdo. Deus detesta tudo isso. Será que é Deus mesmo? Será? Então, toda a iniciação dessas sacerdotisas, elas, né, eram muito perseguidas. Muito complicado isso. Não roubem nos pesos. Essa parte é uma parte que eu vejo que é justa, sabe? Das leis. Pede para não roubar nos pesos, para não roubar nas medidas. Quando você for vender, que a balança esteja certinha, que as medidas das coisas estejam certas. Tem informações saudáveis. Tem. Assim como lá nos 10 Mandamentos, né? Que fala para honrar pai e mãe, que já fiz uma live aqui no meu canal falando sobre o 5º mandamento. Então, essa parte das leis de Deus, né, para não reter o salário do trabalhador, aquele que é diarista, você pagar no dia a diária dele. Ele trabalhou, recebeu. Não deixa para pagar depois. Isso é ruim. Então, tem leis aqui que são leis justas, tem coisas que são boas, e a gente precisa ressaltar isso também. Então, tudo isso são narrativas aqui do capítulo 19. Vamos lá. Levítico capítulo 20. Se um israelita servir o deus Moloque, que era um deus também muito bem conhecido lá na época, ele deve ser morto a pedradas. Ordem de Deus. Já pensou? A liberdade do culto religioso era zero naquela época, né? E se um filho amaldiçoar o pai, ele deve ser morto. Se um homem tiver relação com sua nora, ele deve ser morto, os dois. E se tiver relação com outro homem, deve ser morto. E se um homem se casar com a mãe e a filha, os 3 devem ser queimados vivos. É só vocês procurarem lá, gente. Levítico capítulo 20, abre lá e você fala, meu Deus! Acho que não sobraria ninguém hoje, né, gente? Sociedade aí hoje, os trisais, né? Hoje é uma tendência. Imagine, sobraria ninguém. Aí eu pergunto, será que esse Deus que matava? Porque, assim, e tem texto aqui que fala, se vocês não matarem, eu mesmo vou matar.
Será que esse Deus perdeu a mão de matar? Será que ele não sabe mais matar? Ou será que esse Deus nunca matou? Ou pelo menos o casal criador eu tenho certeza que nunca matou. Então, o que a gente está olhando, o que a gente está vendo aqui? Né? Levítico capítulo 21. Se a filha de um sacerdote se tornou prostituta, ela deve ser queimada viva. Lembra que eu falei? Se elas fossem para um outro templo, ou se fosse realmente para a vida da prostituição, sendo filha de um levita, ela deveria ser queimada viva. É forte isso, né? Precisa de exegese para olhar para isso e falar, meu Deus. Esses dias eu estava vendo o YouTube e uma pessoa chegou com um livro e falou assim, olha aqui, ó, esse livro aqui é um livro dos tratados, das leis lá do bigodinho, né, do Hitler, e pediu para uma mulher ler. E aí a mulher leu e ela estava lendo essas leis de Deus. E ela lia e chorava. E o rapaz perguntou para ela, você permitiria seu filho ler esse livro? Na sua concepção, isso aqui é bom? E a mulher falou, claro que não. Não deixarei meu filho ler. Isso é uma coisa muito ruim. Ele falou, e se eu te disser que isso são textos da Bíblia? A mulher fica em choque. Não, não. Como assim? Aí ele dita o capítulo, o versículo, o livro. Aí eu preciso olhar isso direito. Gente, não tem o que olhar direito. Não tem. Está claro ali. Mas se você apresenta isso para o seu pastor, para o seu padre, sabe? Para o teólogo lá da tua igreja, ele vai dizer, minha filha, esquenta seu coração, esfria essa cabeça, você precisa orar um pouco mais. Ó, você vai ficar um pouquinho ali no banco. Satanás está fazendo festa aí na tua vida. Põe o joelho no chão. Quem é você para questionar a palavra de Deus? Se é justo ou não? Quem é você? E aí a gente se sente envergonhado, né? E a gente se afasta. A gente não segue. A gente cala a boca, por mais que a gente pense, mas isso é uma atrocidade. Não pode. Mas a gente se cala. Por quê? Porque a pressão é gigante. E ali estão os meus amigos. A gente tem medo, né, de ser rechaçado. Eu vou perder meus amigos. Os meus parentes vão virar a cara para mim. E é o que acontece no meio cristão, na grande maioria das vezes. É só você sair. Enquanto você está lá, está tudo ok. Você saiu, você não recebe nem um bom dia na rua. Porque você caiu na apostasia. E o apóstata não tem mais o céu. Perdeu a graça. Então nós perdemos os amigos. Quando você se afasta. E isso é duro para muitas pessoas. E tem religiões, como a própria Testemunha de Jeová, os TJ, se você sai, mas lá dentro está o seu pai, está a sua mãe, está os seus filhos, eles recebem ordens para não conversar com você. Você é rechaçado não só pelos membros da igreja, mas com a sua própria família. E isso é duro, né? Para muitos isso é muito difícil. E por isso que a maioria das pessoas que eu atendo, elas vêm com essas neuroses das religiões. Tem coisas boas? Tem coisas boas nas religiões. Mas o que tem de neurose, o que tem de excesso de medo, de culpa, de pânico, por causa de tudo isso. E a gente aprende a temer esse Deus, né? Tenha medo. Cuidado, ele vai te pegar.